E aí galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cassio. E o tema da nossa aula de hoje é a população da região norte, hein? Mas antes disso, como de costume, vamos fazer a correção da última atividade, tá bom? Da página 346 do módulo 3. Então, módulos em mãos e vamos dar início. Primeira questão. O desmatamento da floresta amazônica pode interferir na dinâmica do clima. De que maneira a floresta é resultado da inter-relação entre o clima e a vegetação? No caso aí nós vimos, né, que a vegetação ela vai contribuir bastante, né, para as características do clima daquele local. Por quê? Porque a vegetação ela vai ocorrer a transpiração e, consequentemente, vai ter a evaporação dessa transpiração. E esse processo é o que nós chamamos de evapotranspiração, não é isso? Ou seja, isso é o que vai contribuir para a grande umidade na floresta. Consequentemente, se ocorrer o desmatamento, essa umidade ela tende a diminuir. Consequentemente, aos poucos ele vai começar a mudar, né, as condições climáticas aí da região norte, onde a quantidade de chuvas vai diminuindo, ok? Naquelas regiões que foram desmatadas, tá bem? E sem mencionar, né, na grande perda da biodiversidade que vai ocorrer, né, tanto na questão da fauna quanto da flora, tá bem? Então vamos lá. Próxima questão. Corresponda aos principais grupos de vegetação da região norte com as definições. E aí nós temos cerrado, igapó, campos, mata de vaso e vegetação de terra firme. Então vamos lá. Primeiro item. Vegetação que cobre a maior parte da floresta amazônica, embora tenha um espaço uniforme, apresenta uma variedade de espécies vegetais. No caso aí seria a vegetação de terra firme, no caso seria o item D. Próximo. Desenvolve-se em solo constantemente encharcado, onde encontramos as vitórias régias. No caso aí seria igapó, né? Essa mata de igapó seria a letra C. Próximo. Vasta área dessa vegetação abrange o estado do Tocantins. No caso aí seria cerrado, né? Então vocês colocariam a letra A. Um pouco mais distante dos rios, algumas espécies de palmeiras, seringueiras, capins e ervas formam essa vegetação, que é influenciada em determinados períodos de inundação. No caso aí seria a mata de várzea, né? Isso seja, está um pouco mais distante, mas que nos períodos de cheia elas acabam sendo inundadas, tá bem? E o último, além da floresta amazônica, é outro tipo de vegetação encontrada principalmente no estado de Roraima e do Amapá. No caso aí está se referindo ao campus, então seria a letra E, tá bem? E a sequência correta seria D, C, A, B e E. Então, feita a correção, vamos aí para a nossa aula de hoje com a temática população da região norte, tá bom? Isso aqui é algumas características que são muito importantes, né? Inclusive nós vimos na aula anterior. Quais seriam essas características? No caso, ela vai ser a região menos povoada, apesar de ser a maior região do Brasil, não é? É a segunda menos populosa, tá bom? Ela só vai perder praticamente aí para a região centro-oeste. Ela apresenta uma baixa densidade demográfica, né? Que é a junção de duas das características. Quais seriam essas características? Primeiro, esse extenso território, e a segunda, a pequena quantidade de pessoas que habitam nessa região. No caso aí, a densidade demográfica da região norte seria de 4 habitantes por quilômetro quadrado, né? Seria uma média. Mas nós vimos também na aula anterior que existem regiões chamadas de vazios demográficos, que são regiões que têm um ou nenhum habitante naquele local, tá bom? E outra característica é justamente essa, que essa população na região norte está distribuída de forma irregular, ou seja, desigual, né, como eu acabei de comentar. E a população tende a se concentrar principalmente nas grandes capitais e nas regiões próximas aos rios, né? Como vocês podem observar aqui, tá bom? Observe aqui, né? Seria o mapa da densidade demográfica do território brasileiro. Mas vamos focar só aqui na região norte, tá bom? Ou seja, seriam as grandes capitais, como vocês podem observar, é onde tende a concentrar a maior quantidade de habitantes, né? E outro local é justamente próximo aos rios, não é?
Vocês podem observar essa região aqui, ó, que tem essa mancha, tá bom? Seria, no caso aí, o rio Amazonas, não é isso? Consequentemente, vai ter um grande número de pessoas, né, que tende a morar próximo aos rios, né? Por quê, professor? Por causa aí nós vimos, por conta de transporte, questão de alimento, tudo isso faz com que a população tende a procurar essas regiões mais próximas aos rios, tá bem? Então vamos lá. Falar um pouco sobre a ocupação, tá bom? Do território da região norte. É importante lembrarmos que o território brasileiro, quando ele foi descoberto pelos portugueses, eles ocuparam principalmente o litoral, tá bom? Desde o Nordeste até a região Sudeste, depois Sul. Os motivos? No caso, eles não tinham descoberto os metais preciosos, né, que é o que eles queriam, e aí eles introduziram a cana-de-açúcar, não é isso? Que seria uma das primeiras atividades econômicas que foi desenvolvida no Brasil. Só que aos poucos, né, eles foram descobrindo outras atividades econômicas, né, outras fontes de renda, consequentemente eles passaram a ocupar o interior do país, tá bom? Mas isso só vai acontecer, no caso, a partir do século XVIII, tá bom? Por que isso? Porque vai ser o período onde vão ser estimulada a exploração de minérios, né? Vão em busca de metais preciosos, até eles descobrir, né, a região centro-oeste, principalmente. E também as drogas do sertão. Professor, drogas do sertão, o que seria isso? No caso, seria algumas especiarias encontradas na região norte. Um exemplo aí nós temos a baunilha, né, no caso, bastante utilizada na forma da essência, nas receitas culinárias. O cacau também seria um outro exemplo, tá bom? Ou seja, a região norte, ela passa a ter um maior interesse, né? A partir que eles descobrem essas drogas do sertão, ou seja, já começa a surgir um certo fluxo migratório para a região norte, tá bom? E aí, no final do século XIX e início do século XX, a ocupação da região norte, ela entra em outro patamar, ela se torna cada vez maior, tá bom? Mais intensa. Por quê? Porque é descoberto, né? No caso, o látex. Sabe o que é o látex? No caso, seria um leite da seringueira, utilizado para a fabricação de borracha, tá bom? Ou seja, tinha um grande valor econômico, não é? E aí, isso vai ser uma das principais atividades econômicas, né? Desenvolvida na região norte, que serão as seringueiras, como vocês podem observar aqui, tá bom? E isso contribuiu bastante para que o fluxo de imigrantes para a região norte aumentasse consideravelmente, inclusive uma grande quantidade de nordestinos, tá bom? Eles foram para essa região pensando em enriquecer através da exploração do látex, né? Ou seja, esse látex será muito desejado, cobiçado, né, pela indústria automotiva, né, da questão da produção dos pneus. E aí começou a entrar ali no país empresas estrangeiras, tá bom? Ou seja, tanto o fluxo migratório de pessoas quanto empresas estrangeiras foram para lá, né, todos interessados na exploração do látex, enriquecer com a exploração desse látex, né? E aí os fluxos migratórios aumentaram consideravelmente. No entanto, a produção brasileira começou a diminuir quando o látex ele passou a ser produzido na Ásia, tá bom? Consequentemente, a nossa produção aqui diminuiu consideravelmente, diminuindo aí a sua influência, tá bom? Lembrando, né, que o látex seria aqui do Brasil, né, seringueiras, mas levaram para a Ásia, a árvore se adaptou muito bem, né, e aí gerou essa certa concorrência aí com a nossa produção interna, tá bom? Mas é importante que vocês lembrem, tá certo? Que ocorreu realmente esse intenso fluxo migratório para a região norte, né, por conta da exploração do látex, ok? Agora vamos lá. Transformações a partir da década de 1960. O governo federal ele vai passar a investir na infraestrutura de integração. Para que isso? É justamente para ocupar de fato a região norte, né? Até questão para não perder o seu território ali, tá bom? Principalmente para explorar os recursos naturais. E para isso o governo ele criou a chamada Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudan, tá bom? Ou seja, a Sudan foi justamente um órgão criado pelo governo federal para estimular o desenvolvimento da região ali da região norte, né? E o que foi que ele fez? Vamos lá.
a construção de um polo industrial em Manaus, no caso aí seria a Zona Franca de Manaus, tá bom? Teve também um projeto de mineração, para exploração principalmente do manganês e do ferro. A bauxita também seria um outro exemplo. Implementação de rodovias para facilitar o fluxo de pessoas, para facilitar inclusive a própria migração. E nós tivemos também a instalação de usinas hidrelétricas, né, que era essencial para as indústrias funcionarem. Ou seja, todos esses projetos foram implantados pela Sudam para fazer com que essa região, né, a região norte, ela se tornasse uma região economicamente, digamos assim, mais ativa, estimulasse mais a migração para essas regiões, tá bom? Então vamos lá. Mas aí teve também os pontos negativos, né, dessa criação de toda essa infraestrutura na região norte. Os principais deles foram o quê? A população indígena, né, e as populações locais, que são as ribeirinhas, eles foram deslocados, né, porque com a abertura de algumas rodovias, com a criação de usinas hidrelétricas, que as usinas, no caso aqui, ocasionando devastação que a gente tem essa área, né, tende a deslocar a população que morava próximo aos rios, tá bom? O desmatamento ali na construção de rodovias, que vocês podem ver. Ali seria uma fotografia, tá bom? Da construção da Transamazônica na época, que seria uma das maiores rodovias aí. Essa Transamazônica seria para cortar, digamos, a região norte, tá bom? Ou seja, houve sim pontos negativos, né? Principalmente para a natureza e também para a população nativa e os ribeirinhos, tá bem? E, consequentemente, toda a quantidade de pessoas que se deslocaram para a região norte, ocorreu também o crescimento aí da urbanização, né? Principalmente aí com as indústrias na região, né? E aí, após esses investimentos, né, que vai surgir aí inúmeras cidades, tá bom? Principalmente cidades, elas tendem a crescer próximas às rodovias, né? E também a agropecuária, né, que o governo também possibilitou desenvolver essa atividade econômica, que ela começou a crescer também próximas às rodovias, que era justamente para facilitar o deslocamento, digamos assim, né? E isso tudo aqui, pessoal, ele contribuiu bastante para que a taxa de urbanização da região norte ela aumentasse consideravelmente, como vocês podem observar ali, ó. Na década de 1940, menos de 30% da população, tá bom, era uma população urbana. E aí, o que aconteceu com o passar dos anos com a implementação desses projetos do governo federal? A taxa de urbanização aumentou consideravelmente, ultrapassando em 70% em 2015, ou seja, aumentou, né, consideravelmente, tá bom? E as atividades econômicas, né, estão restringindo o espaço de vivência dos indígenas, ou seja, essa restrição aí seria o que? A diminuição das suas áreas de caça, suas áreas de pesca. Eles estão perdendo seu território. Desta forma, eles, digamos que estão intensificando os conflitos cada vez maiores, tá bom? Na região norte. E outro aspecto muito importante que nós falamos sobre essa restrição é o processo de aculturação. Às vezes os indígenas se verem obrigados a sair daquela região e irem para a cidade porque eles não têm onde pescar, não têm onde caçar. Então é muito importante a gente fazer uma reflexão até que ponto o desenvolvimento econômico ele é realmente algo bom para a população, né? E temos que pensar também quais são os impactos que ele gera, né, para a população que reside naquele local, ok? E é isso, espero que vocês tenham entendido, tá bem? E aí fica a atividade da página 350 e antes de finalizar, só fazer uma pequena revisão aqui, tá bom? Das aulas anteriores, né? Primeiro, nós vimos as características das formações vegetais de todo o território brasileiro. No caso aí eu vou falar algumas, né, que são as que têm um maior destaque. No caso aí nós temos a floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo, né? Apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano, chuvas bem distribuídas durante todo o ano, é isso? Tem uma grande biodiversidade. Ou seja, essas serão umas características dessa vegetação. Outra, o cerrado também seria o maior complexo vegetacional. No caso, umas características as árvores são mais espaçadas, tem as duas estações do ano bem definidas, né, que é o inverno seco e o verão chuvoso. As árvores têm seus troncos retorcidos, tem as cascas grossas. É justamente questão de adaptação às condições de seca, né, que lá existem queimadas naturais.
Outra vegetação que seria nossa seria a caatinga, né? Que é uma vegetação adaptada às condições de escassez hídrica, onde as folhas, ao passar dos anos, viraram espinhos. Algumas das árvores tendem a acumular água no seu tronco, as folhas são pequenas. Tudo isso é para evitar a perca da água, tá bom? E elas sobreviverem em período de secas. Nós temos também a Mata Atlântica, né? Que seria uma vegetação que desenvolve praticamente quase todo o litoral brasileiro, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, a região sul, no caso. E um dos fatores que vai influenciar essa vegetação vai ser o relevo, né, a altitude e a umidade proveniente do oceano, né? E aí, no caso, nós temos também a vegetação litorânea, que é composta pelas restingas e os manguezais. Temos também os pampas gaúchos, no caso, a Mata das Araucárias, também na região sul. Temos as matas cocais, temos o Pantanal, ou seja, existem várias formações vegetais aqui no território brasileiro, tá bom? E a regionalização do território brasileiro, que eu falei para vocês, são duas. A primeira, né, que é a não oficial, tá bom? Que são as regiões geoeconômicas. O critério utilizado é principalmente a economia. Essa regionalização não respeita a divisão dos estados, tá bom? E são divididas em três territórios. Seria a região centro-sul, desenvolve a industrialização. Nós temos a região amazônica e o Nordeste, né, que as principais atividades econômicas seriam a pecuária e a agricultura, okay? E o extrativismo, principalmente na região norte, que seria a região amazônica. E a outra forma de regionalização, que seria a oficial, criada na década de 1969, se não me falha a memória, pelo IBGE, tá bom? Onde o território brasileiro foi dividido em 5 regiões, seria a região norte, região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.